Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Quinteiros chegou. O novo treinador gremista foi apresentado e com um claro objetivo, recuperar algumas raízes do nosso tricolor gaúcho. Eu vou te falar a minha posição depois do que eu vi da apresentação dele e também questionar onde estão os reforços. Ele cobrou isso na entrevista. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu confesso para vocês que eu ainda estou um pouco reticente com relação ao Grêmio em 2025. O ano já começou há muito tempo, o Grêmio perdeu muito tempo para definir se o Renato Portaluppi iria continuar ou não, e por uma decisão do próprio Renato, acabou saindo depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Grêmio demorou para anunciar um treinador, se enrolou ali com o Pedro Caixinha, que enrolou o Grêmio também, a diretoria teve muitos problemas ali para definir um treinador, mas ainda assim, vejam só, acho que querendo acertar ou não querendo errar, acabou acertando. Porque o Gustavo Quinteiros me parece muito interessante. E eu vou colocar esse adjetivo, interessante. Porque eu não sei o que ele pode corresponder. Eu fico numa divisão de sentimentos e expectativas, porque o nosso arquirrival, o Internacional, quando resolveu proporcionar uma ruptura do que se fazia lá no Beira-Rio, começou a contratar técnicos estrangeiros, né, muitos da língua espanhola, em que tiveram muitas dificuldades de adaptação e, assim, naufragaram vergonhosamente. Eu estou falando do Miguel Ángel Ramírez, do Cacique Medina. E aí, curiosamente, né, no Inter, os técnicos que tiveram mais êxito nos últimos anos foi o Mano Menezes, né, com o vice-campeonato brasileiro, e agora, recentemente, o Roger Machado. Até o Eduardo Cudê também acabou fracassando anteriormente. O Grêmio, claro que é uma situação diferente, né? Mas a gente sempre olha, né, para a grama do vizinho, né, para entender de que maneira isso está sendo feito. O Grêmio faz uma ruptura completa na sua história recente, né? Sai de um ciclo de Renato, Felipão, Roger, e aí algumas invenções, tentativas ali com o Thiago Nunes, Wagner Mancini, mas volta e meia foram esses os treinadores, né? Os três ídolos vinculados. De repente vem um cara completamente de fora, que nunca treinou na Liga Brasileira, que é multicampeão. E que tem ótimas ideias. Então, eu estou num misto de sentimentos. Poxa vida, será que a gente contratou um aventureiro, um cara que daqui a pouco pode ter essa dificuldade mesmo de adaptação com o calendário? E a gente sabe que os resultados vão balizar tudo isso. Se ele começa o ano mal, já vão começar a questionar. O Grêmio não tem um estrangeiro há 20 anos, então é um desafio enorme. Porque ele sucede o Renato Portaluppi pelo tamanho que ele tem, mas a gente sabe que o trabalho em 2024 não foi bom, numa diretoria que mostra lá suas incompetências, então que tipo de respaldo ele vai ter, que tipo de time ele vai ter para trabalhar, mas ao mesmo tempo eu estou tentando, ainda assim, com todos esses argumentos negativos que eu estou colocando para vocês, tentar olhar de um outro lado, mas sem tanto otimismo. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu estou reticente, mas tá, deixa eu olhar por esse viés aqui. A entrevista do Gustavo Quinteiros, na sua apresentação, ela foi primorosa. Primorosa. O Gustavo Quinteiros entendeu exatamente onde ele está. Porque quando ele valoriza o fato de ter trocado um campeão argentino que vai disputar Libertadores por um Grêmio na situação que está, com um elenco com muito mais saídas do que chegadas recentemente, com um time limitado, que terminou a última temporada, e ainda assim saíram vários jogadores que não vai disputar a Libertadores e que não tem uma perspectiva de grandes títulos, vamos combinar, se a gente comparar aí com outras grandes equipes, até pelo investimento que está sendo feito nessas equipes, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até perdeu muito poder de fogo ultimamente, mas tem ainda um grande time. O próprio Internacional, que contratou muito na temporada passada. São Paulo, trazendo Oscar. Cara, tá um festival aí de grandes contratações. E o Grêmio, o lateral João Lucas, do Santos, que estava no Juventude. É isso que o Grêmio tem. Por isso me chama a atenção. Como é que um cara, multicampeão por onde ele passou, troca o campeão argentino pelo Grêmio? E aí ele diz, eu gosto de projetos. Gosto de projetos esportivos. Alguma coisa disseram para esse cara. Alguma coisa que a gente ainda não sabe, falaram para o Quinteiros. O Grêmio precisa contratar. E ele falou sobre isso, sobre primeiro, a gente precisa substituir os que já saíram. Saiu o Soteldo, saiu o Diego Costa,
Saíram 11, cara. Laterais, né? Saiu o Reinaldo, saiu o Fábio, o Jeromel aposentou, o Rodrigo Caio foi embora. Cara, uma leva. Ah, nem todos eram titulares, mas e aí? Qual é o time hoje que você tem à disposição? O Vila Sante pode ir para o Palmeiras, ele até falou sobre isso, dizendo que, cara, o Vila Sante ele pode ainda dar um salto para que ele não vá para um clube brasileiro, que ele vá para a Europa, porque o Vila Sante tem condições de crescer ainda mais como jogador. E aí, cara, o Quinteiros, ele falou algumas frases, ele deu algumas mensagens ao torcedor, que é tudo que eu queria ouvir. O trabalho do Renato, vitorioso a partir de 2016, que tem uma base do Roger, inclusive, é um Grêmio muito técnico. E isso até pela culpa, né, pela responsabilidade do volante Maicon, inverte completamente a história do Grêmio. De uma forma amplamente positiva, eu não estou reclamando disso. O Maicon traz um refino técnico para um time que sempre foi aguerrido, que sempre se caracterizou pela garra e pela raça, que não deixou de tê-la, especialmente nos títulos conquistados. Mas o Grêmio muda. O Grêmio passa a jogar um futebol vistoso ali, 16, 17, 18. E a partir dali, a curva, ela subiu muito. A régua, ela subiu muito, né, melhor dizendo. E o Grêmio não conseguiu alcançar nível de futebol, até pelas contratações que o Flamengo de 19 faz, que o Palmeiras, a partir da era Abel Ferreira, faz, que o Botafogo do John Textor faz. O Grêmio não consegue alcançar isso. E aí, quando ele se volta para o trabalho do Renato, que é um técnico que gosta até de bola no pé, gosta de um futebol propositivo, e ele se volta para o elenco e não vê a capacidade e as características necessárias para desenvolver esse jogo, ainda mais na comparação com outras equipes que investem muito mais, o Grêmio não conseguiu sair de correr atrás do próprio rabo. Então, o que o Grêmio precisa fazer? Dar 2 passos para trás. E o que significa dar 2 passos para trás? O Grêmio precisa revisitar suas origens. O Grêmio precisa entender que, historicamente, até me arrepia isso, bateu em todos os times do eixo, em todos os times grandes, com investimentos e tudo mais, por conta de uma coisa. O Grêmio sempre teve uma raça que transcendia tudo. O Grêmio batia no peito com as 3 cores e enfrentava quem quer que fosse. O Grêmio calava Maracanã com Romário e tudo mais e ganhava lá uma Copa do Brasil. O Grêmio dominava o cenário nacional e batia no Palmeiras da Parmalat. O Grêmio batia em quem quer que fosse, mesmo sem ter a grande virtuose técnica ou investimentos dessas equipes. E é isso que o Grêmio precisa fazer. Se vai voltar a vencer, se vai ganhar títulos, se vai bater no Botafogo do John Textor, do Flamengo, do Felipe Luiz, do Palmeiras, do Abel Ferreira, do Cruzeiro, que está com o Gabigol, Dudu e gastando a rodo, eu não sei. Eu só sei que o Grêmio não consegue competir financeiramente com essas equipes. Não tem como. Não tem como. Então é o seguinte, nós temos que vender caro. Nós temos que vender caro. Nós temos que chegar em semifinal e final de Copa do Brasil, lutando por um prato de comida e dizendo para esses caras, não, aqui é o Grêmio. Aqui é o Grêmio. E não esse que foi recentemente apanhando de todo mundo e sendo humilhado pelos adversários. E não adversários melhores, tá? Adversários que até nem tinham tanto investimento assim. Porque o Grêmio foi muito passivo nos últimos tempos e não pode mais. O Grêmio precisa entender que a sua origem é de um futebol de intensidade, de pegada, de raça. E isso eu estou otimista. Isso eu acho que o Quinteiros vai trazer. Ele falou que gosta disso. Inclusive, com os problemas defensivos que o Grêmio teve nas 2 últimas temporadas, o Grêmio não foi campeão brasileiro em 23 com o Luizito Soares por conta da sua defesa. O ano passado quase foi rebaixado por conta da sua defesa e o Grêmio não corrigia isso. O Quinteiros teve como primazia isso no seu velho Sarsfield, campeão argentino. E ele disse, a questão é que todo mundo tem que defender, todo mundo tem que correr. E é por isso que essa limpa aconteceu. Porque jogadores que acabaram saindo são jogadores que a comissão técnica entendeu que eles não têm essa capacidade de correr sem a bola, de jogar sem a bola, de ter essa pegada, de atacar, mas também defender. Então, essa intensidade, essa pegada é o que eu estou esperando
nesse Grêmio do Quinteiros. Ele falou sobre reforços, e aí não são poucos, laterais, ele mesmo falou, tá? Laterais, volante, extrema, para a reposição do Soteldo, né? E um zagueiro, um central. Pelo menos um zagueiro. O Grêmio até agora só contratou o João Lucas. Então eu estou imaginando que disseram alguma coisa para ele, que tem gente para chegar. Porque com o time que nós terminamos, ele já enfraqueceu com as liberações aí de todos esses jogadores que eu citei. Então precisa repor. E não basta repor, com todo respeito, com o João Lucas. Porque, ok, o Fábio aposentou, mas você tem o João Pedro, que vai ter uma sombra do João Lucas, mas os dois meio que se equivalem. E na esquerda, né, perdeu o Reinaldo, que já era amplamente contestado. E aí? O que você vai fazer com as laterais? Sem o Jeromel, vai ser Rodrigo Eli, Gustavo Martins, Natan Felipe. Não vai contratar ninguém? Não me venham com o Davi Luiz, pelo amor de Deus. Com todo respeito à história, à trajetória, o Grêmio precisa olhar para frente. No meio de campo, precisa de volante pegador. E precisa de pontas. Vendeu o Gustavinho, saiu o Soteldo, o Ferreirinha também foi para São Paulo. E aí? Então, assim, eu gostei muito da personalidade do Quinteiros, porque ele entendeu onde ele está e ele entendeu o tamanho do clube. O Grêmio é um gigante adormecido. O Grêmio vem muito mal nos últimos tempos. E o Grêmio recebeu aquele tradicional convitinho para ir para a Série B no ano passado. Não aceitou. Esse ano precisa mudar. E o fato de vir um estrangeiro, um argentino, com essa característica, já é uma inversão completa do que vinha acontecendo nos últimos tempos. Esse é o meu otimismo. Eu ainda estou reticente, porque eu quero ver na prática. E até porque a diretoria não está contratando. Mas se der peças para esse cara, aí eu acho que pode vir coisa boa. O que vocês acharam da entrevista do Gustavo Quinteiros? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.